Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações. Um aviso aqui para vocês que estão estudando para o IBAMA. Eu vou terminar de gravar essas leis que eu já estava gravando, né? Que tem vídeos que eu vou dividindo em partes. Eu vou terminar de gravar e eu vou focar para a prova do Cefaz do Pará, que é uma prova que eu vou fazer. Então, meus estudos estão, meu tempo está totalmente voltado para essa prova, por isso que eu estou postando mais do Cefaz do Pará. Eu ia fazer o do IBAMA, mas eu acabei desistindo. Mas, assim, como eu já estava gravando aqui, eu vou finalizar essas que eu já estava em fase de gravação. Agora, se vocês acharem, quiserem alguma lei específica que não tem aqui nessa playlist, que é uma lei complicada para vocês, e vocês quiserem que eu grave, aí vocês me mandem um e-mail ou me chamam lá no Instagram. Daí eu faço o possível para colocar aqui até a semana que vem. Mas assim que eu finalizar esses áudios que eu já tenho gravado, aí eu vou focar para o Cefaz do Pará, tá bom? Nessa lei aqui, nós paramos no artigo 7, que é o capítulo 4, dos agentes públicos. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade ou a quem as normas de organização administrativa indicarem promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. Inciso 1. Sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Inciso 2. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público. E, inciso 3, não seja cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Parágrafo 1. A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Parágrafo 2. O disposto no caput no parágrafo 1 deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Artigo 8. A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Parágrafo 1. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Parágrafo 2. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 7 desta lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. Parágrafo 3. As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos, de que trata esta lei, serão estabelecidas em regulamento e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio
dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta lei. Parágrafo 4. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Parágrafo 5. Em licitação na modalidade de pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Artigo 9. É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei, inciso 1, adquirir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações que, alínea A, comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas. Alínea B. Estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade da sede ou do domicílio dos licitantes. Alínea C. Sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato. Inciso 2. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido o financiamento de agência internacional. Inciso 3. Opor resistência injustificada ao andamento dos processos e indevidamente retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposições expressas em lei. Parágrafo 1. Não poderá participar, direto ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego nos termos da legislação que disciplina a matéria. Parágrafo 2. As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiros que auxiliem a condução da contratação na qualidade de integrante ou equipe de apoio profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. Artigo 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico elaborado na forma do parágrafo 1 do artigo 53 desta lei, a Advocacia Pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. Parágrafo 1. Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando o inciso 1 foi vetado. Inciso 2. Provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo ou judicial. Parágrafo 2. Aplica-se o disposto no caput deste artigo, inclusive na hipótese de o agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado. Título 2. Das licitações. Capítulo 1. Do processo licitatório. Artigo 11. O processo licitatório tem por objetivos: inciso 1. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Inciso 2. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Inciso 3. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Inciso 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Parágrafo único.
A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Artigo 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: inciso 1. Os documentos serão produzidos por escrito com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. Inciso 2. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 52 desta lei. Inciso 3. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Inciso 4. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração, mediante a apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado sob sua responsabilidade pessoal. Inciso 5. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. Inciso 6. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Inciso 7. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar planos de contratações anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Parágrafo 1. O plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Parágrafo 2. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira, o ICP Brasil. Artigo 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado na forma da lei. Parágrafo único. A publicidade será deferida, inciso 1, quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Inciso 2, quanto ao orçamento da administração nos termos do artigo 24 desta lei. Artigo 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direto ou indiretamente, inciso 1, o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. Inciso 2. Empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa, da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital, com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários. Inciso 3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta.
Inciso 4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com um agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato ou que dele seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Inciso 5. Empresas controladas ou coligadas nos termos da Lei 6404, de 15 de dezembro de 76, concorrendo entre si. Inciso 6. Pessoa física ou jurídica que nos 5 anos anteriores à divulgação do edital tenha sido condenada judicialmente com trânsito em julgado por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. Parágrafo 1. O impedimento de que trata o inciso 3 do caput deste artigo será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. Parágrafo 2. A critério da administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os incisos 1 e 2 do caput deste artigo poderão participar no apoio das atividades de planejamento, da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. Parágrafo 3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Parágrafo 4. O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo nas contratações integradas e do projeto executivo nos demais regimes de execução. Parágrafo 5. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta lei.